Olá, eu sou o Elbert de Oliveira Pereira, biólogo, professor, pesquisador em educação, e hoje estamos aqui com o nosso episódio 4 deste nosso canal Inovação na Educação. Hoje o tema é montando aulas ativas. Em episódios anteriores, nós já discutimos as características das aulas ativas e colaborativas, né? São aquelas que, em linhas gerais, resumidamente, aquelas que o professor não é mais aquela figura 100% protagonista que expõe a sua opinião, o seu conhecimento, de maneira que o aluno não tem pausas, tempo para poder discutir entre seus pares, seus colegas, interagir com o professor. Aulas ativas são aquelas que o professor desafia os alunos, dá tempo para eles digerirem, processarem e criarem algo durante a aula. E esse algo, de maneira geral, são os objetivos de aprendizagem de cada aula. Agora, como é que se monta uma aula ativa, uma aula com essas características? Vários professores, que inclusive estão nesse momento de transição, de busca por usar mais métodos ativos de ensino no seu dia a dia, dentro e fora de sala de aula, vários professores cometem o erro de preparar as suas aulas na mesma ordem que os alunos a enxergam. Por exemplo, o aluno, quando entra em sala de aula, qual que é a jornada dele? Considerando uma aula ativa, o aluno recebeu um material para ele estudar, que pode ser um vídeo, um texto, um capítulo de livro, um vídeo no YouTube, ou uma videoaula gravada pelo professor, um PowerPoint com áudio, não importa. O aluno sempre recebe com certa antecedência esse material, estuda, se prepara para a aula e em seguida ele chega e participa de certas atividades, desafios, exercícios, discussões de casos filosóficos, casos científicos, até que o professor finalmente consegue conduzir os alunos até os objetivos de aprendizagem atingidos. E o professor muitas vezes comete o erro de montar a aula dessa forma. Primeiro, selecionar um bom material para os alunos estudarem, é o tema daquela aula. Em seguida, o professor, no trabalho ou em casa, começa a montar as primeiras atividades, depois começa a montar situações mais complexas, para aí sim caminhar na sua preparação para os últimos slides, os últimos exercícios, o último gráfico, o encerramento e desfecho. Isso está equivocado. O professor precisa montar a sua aula de trás para frente. Essa é a dica principal hoje aqui. Vamos lá. Primeira coisa, um professor precisa dar uma aula sobre um determinado tema. Uma vez definido esse tema, a primeira coisa que o professor precisa preparar é definição dos objetivos de aprendizagem. Considerando esse tema, o curso para o qual você vai dar essa aula, considerando a plateia, que são os alunos, né? Quais seriam os objetivos de aprendizagem? Então, o professor, a primeira coisa, ele tem que ter esse norte muito claro para ele. Os objetivos são esse. O professor precisa listar esses objetivos. Ou seja, aquele goal final. No final da aula, os alunos têm que chegar aonde? Esses são os objetivos de aprendizagem. Em seguida, o professor vai preparar o quê? Vai preparar casos de aplicação prática. Casos, desafios que materializam a importância de se aprender aquele tema. De maneira geral, nós já falamos isso em episódios anteriores, os casos, os exercícios de aplicação prática, de maneira geral, são aqueles que mais ajudam a atingir os objetivos de aprendizagem. E dá muito trabalho preparar. Então o professor precisa gastar um tempo montando esses casos, um caso 1, um caso 2, um caso 3, que pode ser de alternativa, pode ser questões em aberto para provocar uma bela discussão em sala de aula, mas esses casos são aqueles momentos que o professor vai virar um moderador de discussão, de debate na sala de aula. Precisam ser muito bem preparados. E é isso, de maneira geral, cada caso que você prepara, cada exercício de aplicação prática está diretamente ligado aos objetivos de aprendizagem. Por isso que eles são mais complexos. Agora, em seguida, o que o professor precisa pensar e preparar? Ele tem que pensar o seguinte, uma aula, muitas vezes, não dá para você já começar com casos complexos. Você precisa antes passar alguns minutos, meia hora da sua aula, preparando esse aluno como se fosse um aquecimento, um warm-up. Exercícios de alinhamento, de nivelamento dos conceitos principais
daquele tema, daquela matéria, porque esses exercícios vão preparar o aluno para os alunos serem capazes de resolver os casos. Então aí sim o professor agora, analisando os casos que já preparou, vai falar, bom, para os alunos conseguirem navegar bem por esses casos, eles precisam desses conceitos, A, B, C, ele lista os conceitos. E aí a ideia é o professor preparar alguma atividade que vai nivelar esses conceitos, né? Vai alinhar esses conceitos entre ele e seus alunos. Isso pode ser um Socrative, dá uma olhada no Google o que é essa ferramenta Socrative. Pode ser um quick test, um teste rápido de marcar X que você pode distribuir para os seus alunos no começo da aula. Pode ser um pinga-fogo, você pergunta, os alunos pensam por alguns minutos, depois eles respondem e você valida essas respostas apresentando alguns slides, indo ao quadro. Dá uma olhada também num artigo científico publicado por mim e pela pesquisadora Fernanda Teresa Lima, na revista Einstein. Esse artigo tem o título D2R, Desafio, Discussão e Resposta. É uma metodologia ativa que funciona assim. É como você conduz uma aula desafiando os alunos, permitindo que eles pensem e discutam um pouquinho, e depois você modera debates de curta duração. Dá uma olhada que pode te ajudar, pode ser essa etapa da sua aula. Depois que você já preparou isso, casos, essas atividades de alinhamento, de nivelamento, aí sim você vai pensar, o que meus alunos precisam estudar antes da minha aula para chegarem com esses conceitos mais ou menos compreendidos e serem em seguida capazes de resolver os casos mais complexos que eu preparei. Então aí sim que você vai pensar no material prévio, que pode ser um capítulo de livro, um texto de jornal, aí você vai escolher, nós já falamos disso. Por fim, e não menos importante, todo material prévio precisa ter roteiro. Para aumentar a adesão dos alunos neste estudo previamente, né? Antes da aula acontecer, você tem que engajar esses alunos. E, de maneira geral, um bom roteiro ajuda muito. Por exemplo, perguntas curtas para nortear o aluno ao longo do estudo. Ou objetivos de leitura, caro aluno. À medida que você for estudando, por favor, tente compreender esses conceitos. Aí você lista os conceitos. Ou você pode colocar uma situação como roteiro. Pessoal, estuda esse material e em seguida veja essa situação. Vocês vão ver que é difícil. São situações como essas que vocês estarão aptos a resolver no final da nossa aula. Portanto, por favor, estudem com afinco este material. Então perceba que o aluno enxerga a aula da seguinte forma: ele recebe um material, ele estuda esse material, na aula, a aula começa com uma atividade de menor complexidade, alinhando conceitos, evolui para casos de aplicação prática mais complexos até atingir os objetivos. O preparo da aula pelo professor é o contrário. Ele tem um tema de aula. Primeiro, ele prepara os objetivos. Em seguida, os casos de aplicação prática diretamente ligados aos objetivos. Em terceiro, essa atividade de menor complexidade de alinhamentos de conceitos. Em quarto e por último, define o material de preparação dos alunos com um roteiro. Isso é muito importante e isso é, de maneira geral, o que define, desde o momento zero, a preparação de uma ótima aula ativa. Esse foi o nosso episódio 4 do Inovação na Educação. Eu sou o Elbert de Oliveira Pereira e espero vocês no próximo podcast. Até lá.